acreditar, essa mana apareceu do nada. Uma surpresa. Mentiu pra mim, eu vou contar isso depois. Oi, gente. Então, trago atualizações. Eu vou sair pra almoçar agora. Mais tarde tem peça de teatro. Enfim, né? Não expliquei o que aconteceu ontem. Minha amiga que tava no intercâmbio simplesmente voltou. Ela mentiu a data que ela ia voltar, né? E ela falou que... E fez uma surpresa. Ela falou com os pais das pessoas específicas pra poder eles receberem ela em casa e do nada apareceu. Eu tava indo tomar banho. Aí eu tomei banho. Tava com o cabelo horrível. Traumas reais. E aí ela simplesmente apareceu, né? Aí eu vou colocar aqui minha reação pra vocês verem. Mas assim, me perdoem pela minha feiura, porque tava complicado. A gente vai, eu e minha outra amiga, a gente vai assistir a Pediatra hoje, a peça do livro A Pediatra. Que enfim, eu amei, dei 4 estrelas e meia. E assim, tô muito ansiosa pra poder ver, porque altas expectativas, né? Que é um livrão, eu espero que a peça seja tão boa quanto. Eu vi a Andrea Del Fuego na Bienal falando sobre, e eu achei muito interessante, né? Porque totalmente teatral, aquela mulher insana. Então eu tô muito ansiosa pra ver. Vai ser hoje às 8 horas. E eu tenho atualizações sobre o livro. Gente, tô superando a minha ressaca literária, tá? Li bastante ontem, vou terminar hoje. E assim, atualizações, eu gostei bastante, tô gostando bastante do livro. Não sei se é meu favorito da Aline Bay, eu acho que com certeza não, mas eu gostei bastante, de verdade. Eu acho que ele é tipo o meu segundo favorito. Meu menos favorito é Uma Pequena Coreografia do Adeus, que assim, eu li muito tempo, então eu acho que eu preciso reler pra poder ter uma nova opinião sobre. Provavelmente vou reler esse ano, porque eu queria ler todos os da Aline Bay esse ano. E eu tô pensando seriamente em assinar o Clube da Liv. Que assim, ela foi canceladíssima por causa do clube, mas tem muitos livros que eu quero ler. E também eu gosto muito dela, ela é uma pessoa que eu me inspiro muito. E eu admiro muito ela, então eu queria muito, não nem pelas lives ou pelas coisas, mas eu acho muito interessante os tópicos do livro e a forma como ela fala sobre tópicos tão importantes. E eu acho que assim, as questões que mais me chamou a atenção, além dos livros e das coisas que eu amo cacareco, né? Das palestras e das conversas com pessoas especializadas nos temas. Eu achei isso muito interessante, entendeu? E eu preciso de alguma coisa que me force a ler todos os meses, porque tá sendo muito difícil, entendeu? Mentalmente eu estou numa fase terrível. Então, eu preciso de coisas que me motivem a fazer coisas que eu gosto. Então eu acho que eu vou assinar. Eu preciso virar, meu cartão precisa virar, né, pra eu assinar. E então eu preciso que essa porra fique até dia 10. Porque senão me matou meus planos, né? Mas enfim, eu queria terminar hoje Uma Delicada Coleção de Ausências. Eu queria ver se eu consigo dar uma adiantada em Paixão Segundo GH também, que eu tô presa na página porque me impacta muito. Eu não consigo ler tanto porque são muitas coisas pra absorver. E assim que eu terminar esse livro aqui, eu vou começar a Girlhood de alguma pessoa que eu não sei quem é, que eu queria ler bastante, comprei na Bienal. Aí, assim, não sei se vai render a leitura porque é um livro teórico, e eu não sei se no momento um livro teórico seria uma boa escolha, mas eu tô muito ansiosa pra ler, né, então eu vou ter que ler. Vou gravar pra vocês as coisas. Eu ia ver o jogo sábado, mas eu não tô me sentindo muito bem, então talvez eu não vá, talvez eu vá. Vai ser uma coisa pra eu decidir amanhã. O jogo sábado não, né, o jogo é domingo, enfim. E é isso. Beijos e até daqui a pouco. Esse é meu look pra ir. Amaram? É uma coisa bem simples, por mais que o restaurante nem seja tão simples assim, mas é porque, sei lá, sexta-feira, meio-dia, né? E é isso, é bom esse vestido que é de risca de giz, e ele é muito fofinho. E eu gosto dele porque ele não é acinturado. Que é muito difícil você achar um vestido que não seja acinturado, sabe? E não é nem que eu não goste de vestidos acinturados, mas é porque eu acho muito fofo, sabe? Eu acho que é a vibe. E é isso. Oi, gente. Então, primeiramente, gostaria de pedir desculpa, tá? Porque eu flopei como uma pessoa que tá gravando vlogs. Porque eu esqueci de gravar completamente. Mas eu fui ver a peça, a Pediatra, inclusive, vou falar sobre isso depois. Eu dormi na casa da minha amiga, a gente saiu no shopping, fez várias coisas e eu não gravei absolutamente nada. Mas é isso, gente. Vocês vão ter que acreditar em mim que foi muito legal, porque eu não tenho nenhuma recordação. Só da peça que eu já coloquei. Mas enfim, sobre a Pediatra, gente, que adaptação incrível. Foi definitivamente a melhor peça de teatro que eu já vi na minha vida. Muito bom, muito engraçado. E eu sinto que é uma forma muito diferente de representar o livro e a forma como o livro se trata, mas que eu achei muito boa. Eu não... Tipo assim, eu não posso opinar se eu achei melhor a peça ou o livro, porque pra mim são coisas diferentes. Mas eu definitivamente amei os dois. E assim,
incrível. Eu saí do teatro com vontade de assistir de novo. E teve 2 sessões ontem e eu não pude ir em nenhuma das 2 justamente porque tava a maioria esgotada. Mas, gente, sério, que incrível. Muito, muito bom. Então, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam. E quem lê o livro precisa assistir, porque é uma forma muito legal de observar a Cecília e o Celso e todas as construções da história. E assim, é muito bom, de verdade, eu amei. Amei muito. Mas enfim, agora falando sobre o shopping, eu comprei um livro que eu não sabia que existia. Eu já tinha visto ele nas livrarias, mas eu não tinha me interessado pra ver como ele era dentro. E, gente, eu achei simplesmente genial. Eu comprei esse livro da Clarice, que no caso não é necessariamente escrito pela Clarice, mas ao mesmo tempo é, enfim. Basicamente é um livro que tem pra um ano inteiro, cada semana, uma reflexão com base em uma frase dela, alguma coisa, e que você escreve. Eu vou fazer todo domingo, de preferência de manhã, mas se eu não puder de tarde ou de noite, hoje eu fiz à tarde. Acabei de escrever. E assim, eu escrevi aqui, né, sobre quais medos estão me impedindo de criar. E aqui tem um trecho do livro, que esse é Perto do Coração Selvagem, e aqui uma frase. E ele é muito lindo, gente, vocês não têm noção. A capa é linda, por dentro ele é belíssimo, tem várias colagens e, enfim, ilustrações muito bonitas. E assim, eu achei muito interessante. E era o tipo de coisa que eu tava precisando nesse exato momento, sabe? E eu não sei quais são... Eu sei qual é a próxima página, eu sei qual é a última. E sei algumas páginas que eu folhei eu vi. Mas eu não sei exatamente o que tem em cada um, entendeu? Então vai ser uma surpresa. Tô muito ansiosa pra escrever. Eu sinto que vai ser um momento especial na minha semana pra poder eu reconectar e pegar uma nova reflexão, sabe? E eu olhei a última página porque eu queria ver se era alguma coisa que eu podia já começar a fazer logo. E olha que lindo. Achei bem Silvia Plath essa figueira belíssima. Sim, e a última página pede pra gente escrever 12 sonhos reais e possíveis de serem realizados e manter a lista perto da gente por mais um ano. E a gente tem que tentar realizar um desses por mês. Enfim, aí fala sobre isso e sobre, enfim, realização. E eu pensei que esse livro eu comecei agora em julho, dia 5 de julho, hoje. E eu vou terminar ele, se eu fizer certinho, um ano, dia 5 de julho do ano que vem, entendeu? Então, assim, achei muito interessante essa ideia, porque vai ser uma fase muito de mudanças na minha vida, né? Porque eu vou estar fazendo faculdade e eu vou ter acabado de terminar meu primeiro semestre, enfim. Então, eu acho que é importante eu pensar no sentido de que, mesmo depois de eu ter completado um semestre e eu estar em outra realidade, eu ainda tenho muitos sonhos que vão ser iniciados, entendeu? Nesse período. E, enfim, eu achei muito interessante essa última página ser sobre outros sonhos e que eu decidi fazer uma coisa bem interessante, que é eu escrevi nesse papel a minha vida dos sonhos. Todas as coisas que eu quero realizar, com não necessariamente idades, mas fases. E, enfim. Aí, nisso, quando eu terminar um ano desse livro, eu vou escrever de novo a minha vida dos sonhos, depois dessa experiência da faculdade, enfim, talvez as coisas mudem com a minha cabeça, né, como uma pessoa adulta. E depois eu vou fazer isso que eles pediram, 12 sonhos possíveis de serem realizados, né, pra eu fazer um a cada mês. E depois disso, quando eu terminar o livro, eu também vou escrever, como eu falei, a minha vida dos sonhos, pra poder ver quais são as coisas que mudaram, quais são as coisas que, enfim, eu consegui realizar mesmo, porque, enfim, ainda tem sonhos que eu quero fazer ano que vem, coisas que eu coloquei aqui que eu quero realizar no ano que vem. Então, assim, eu queria ver como é que ia ficar, eu acho isso muito interessante, e eu decidi recordar não, não sei nem falar. Eu decidi gravar esse momento, porque inevitavelmente toda semana eu vou conversar sobre a frase do livro e conversar com vocês. Não sei se toda semana em si, mas quando, por exemplo, se eu pular 3 semanas, eu vou conversar sobre cada um dos 3 tópicos com vocês, pra poder ter de recordação, pra quando eu olhar mais na frente. E também, esse livro me deu várias ideias de conteúdos que eu fiquei com muita vontade de criar, no sentido de, tipo, como foi a experiência de um ano, aí depois a experiência de outro ano, porque ainda tem mais um processo depois de um ano. E sobre os tópicos em si, sabe? E esse tópico inicial é um tópico que eu tinha muita vontade de gravar pra vídeos mais curtos pra vocês. Então, assim, eu achei muito interessante. E com certeza vão ter outros tópicos bem interessantes, pelo que eu fui dando uma olhada, sabe? Enfim, então eu pretendo toda semana que eu gravar, ler, ou da semana se eu gravar na semana certinha, ou de outras semanas que eu não gravei, ler pra vocês, conversar sobre isso. Também pretendo, depois que eu concluir, mostrar as coisas e mostrar se eu consegui realizar algumas coisas ou não, ou conversar sobre isso.
E é isso, gente. Eu achei muito interessante. E eu pretendo, inclusive, quando eu tiver bem mais velha, assim, quando eu já tiver, sei lá, nos meus 30 anos, talvez, o dobro da idade que eu tenho hoje, tenho 17, então, quando eu tiver. A matemática falhou. 34. Então, talvez eu refaça o livro. Obviamente, eu vou ter que comprar outro, porque eu vou ter escrito, mas se eu tiver vontade, eu escrevo num caderno separado, enfim, pra poder ver como eu mudei a minha percepção, entendeu? Sobre as coisas. Enfim, eu achei muito, muito, muito interessante. E é da Clarice, né, que é a minha diva master, que eu estou lendo o livro da Clarice agora. E achei muito legal, de verdade, gente. E é isso, esperem conteúdos incríveis vindo com base nesse livro e em outros livros incríveis dela. Então, é isso. Espero que vocês gostem desses conteúdos que venham a seguir. E, enfim, beijos. Hoje tem jogo do Brasil e vou fazer comidinhas aqui em casa. E é isso. Até algum dia. Oi, gente, bom dia. Tô me arrumando pra ir pra escola. Que tristeza. Mas enfim, não tem escolha, né? Gente, eu queria falar pra vocês que eu acabei uma delicada declaração de ausência. Eu queria conversar um pouco sobre o livro. Sim, eu gostei bastante, só que eu acho que de todos foi o que menos me impactou, entende? Não que seja o pior, porque eu acho que o pior é o Pequeno Coreografia do Deus. Mas eu acho que ele foi o que menos me impactou. Eu achei a escrita dele a melhor, definitivamente. Muito bem escrito, muito coeso. Gente, assim, eu achei a última cena muito linda, sabe? Dá pra virar um filme, sabe? Que é quando ela tá fugindo de casa. Ai, sério. Eu achei tão bem feito e tão bonito, sabe? Uma cena muito bonita de se ver. Mas eu fiquei muito preocupada. Eu sinto como se ela fosse, tipo, uma irmã mais nova, sabe? A Laura. Então eu não conseguia, sabe? Tudo que aconteceu com ela, eu ficava muito nervosa. Eu queria salvar ela, sabe? Só que eu não posso fazer nada, que eu não tô lá. E não existe, né? Eu queria que tivesse um livro 2. Tipo assim, não necessariamente uma continuação, mas um livro que ela fosse adulta, sabe? Porque eu fiquei genuinamente curiosa pela vida dela. Eu queria saber como é que continuou. Eu acho que foi uma das poucas personagens da LNB, assim, que eu tive vontade de ver. Sabe? Como ela ia ficar. Porque, assim, caso em Peso Pássaro Morto não tem nem como ver, né? Quem sabe, sabe. Mas em Delicada, Uma Pequena Coreografia do Deus, eu achei, assim, a protagonista muito chata. Particularmente falando. Eu tenho que reler esse livro, na verdade, porque eu li ele com 14 anos, entendeu? Então, óbvio que ia me impactar, porque eu li ele com 14 anos, entende? Então, assim, eu acho que eu não tinha muito senso crítico. Mas, não que eu acho que seja ruim, longe de mim. Mas eu acho que não é tudo isso igual eu pensava, entendeu? Mas pra mim, meu favorito de disparado não tem como ser outro, é O Peso do Pássaro Morto. Pra mim, foi o melhor. Mas todos são muito bem escritos. Eu acho que a Aline Bay é uma ótima escritora, uma das minhas favoritas. E que vale a pena ler algum livro dela em algum momento da vida, porque ela é simplesmente genial, entende? Sobre os outros livros que eu tô lendo. Eu dei uma corridinha com Páginas Segundas de H e assim, gente, eu não consigo, velho. A Clarice Lispector é muito eu, velho. Tudo que ela escreve eu me identifico tanto. É como se estivesse me transcendendo os livros. Eu não consigo ler tão rápido assim, entende? Aí eu cheguei no primeiro capítulo. Ai, gente, morro. Mas eu acho que a partir de agora as coisas vão ser mais rápidas, porque sempre aquela parte inicial que ela tá filosofando sozinha, que eu demoro mais, sabe? Eu não conheço uma pessoa que realmente goste desse livro. Talvez eu seja a primeira. E agora sobre Uma Vida Pequena, que eu terminei o primeiro capítulo também ontem. E assim, eu não tenho palavras pra descrever como eu me sinto. Porque eu gostei bastante desse primeiro capítulo, eu achei ele muito bem escrito, foi uma das melhores escritas que eu já vi. Achei ele bem legal e me impactou, assim. Se fosse só isso, seria o favorito. Só que não aconteceu nada, entende? Eu entendo que é o primeiro capítulo, que ainda tem muita coisa pra acontecer. Mas parece que eu li e eu continuo sem saber nada de ninguém, entende? Só odeio o JB, pra variar. Acho ele insuportável. O Malcolm, eu tenho muita pena dele. O William, pra mim, é meu favorito, não dá. E o George, eu não sei nada ainda. E eu sei que é justamente essa a graça do livro, mas... sabe... eu acho que faltou algo, entende? Eu daria 4 estrelas pra esse primeiro capítulo. Ainda faltam muitas coisas acontecerem, óbvio, mas... esperava mais, pra ser bem sincera. Só que é porque todo mundo fala mais do meio pro final do livro, que é um grande músico. Todo mundo dá 5 estrelas. Mas aí assim, né?
Acho que tá muito cedo pra eu criticá-lo e pra eu avaliá-lo. Mas eu, em geral, assim, gostei, eu vou continuar lendo. Provavelmente eu vou terminar, então não é um problema muito sério. Mas eu achei que faltou, sabe? Algumas informações. Faltou um pouco de... Faltou alguma coisa em geral, porque eu senti que foi meio que inútil. Parece que eu tô no começo. Mas parece que eu tô antes de ler e continuo sem saber nada, sabe? Enfim, vou terminar de me maquiar, depois eu vou pra escola. E hoje teria visita na UFBA. Eu vou tentar ver se eu consigo não ir, porque é até 19 horas. Eu não tô afim de ficar lá até 19 horas. Porque eu preciso estudar, né? Que eu não estudei nenhum dia das férias. Então, é isso. Eu atualizo vocês se eu conseguir faltar. Oi, gente. Então, tenho algumas atualizações. Comecei a ler Como Arruinar um Casamento. Estou gostando bastante. Eu já marquei algumas coisas. Na verdade, eu marquei bastante coisa até pra quem tava começando. Enfim, eu tô achando ele bem legal. Eu tô me identificando muito. Preocupante. Mas o humor desse livro é muito bom, muito, muito bom. E eu fiquei emocionada quando descobri que a escritora, a personagem do livro é de St. Louis. E o mesmo lugar que Slater. Então, assim, apenas divas são desse lugar. Assinei o Clube da Lívia, oficialmente consegui assinar. Que eu estava com um problema seríssimo com meu cartão, uma batalha espiritual fortíssima, mas eu consegui assinar. Então, quando a caixa chegar, eu vou fazer um vídeo abrindo. E eu tô muito ansiosa pra começar. Além disso, fiz outras compras, assim, muito boas, gente. Sério, confiem em mim, tá? Eu queria dizer que eu estou no início de uma era em que eu tô com hiperfoco em literatura e, enfim, estou lendo muitas coisas. Mas eu tô com muita vontade de ler livros de criança e eu queria botar como meta todo mês ler um livro infantil. Infanto-juvenil, vou colocar infanto-juvenil pra ficar mais justo. Mas, enfim, eu comprei já o que eu vou ler esse mês, que é o do Ziraldo, que eu não vou lembrar o nome agora, acho que é Flix. Porque eu vi um vídeo de uma menina no TikTok, no Instagram, né? Que, enfim, eu não sei o arroba da Queen, mas me rendeu muitas lágrimas. Porque, enfim, achei muito impactante e eu acho que eu vou me identificar muito e é o momento certo pra eu ler, enfim. Mas é isso, então, se vocês tiverem indicações de livros da infância de vocês, por favor, me mandem. E o próximo que eu acho que eu vou ler, eu não sei, eu vou ler em algum momento, é um do morango, que é tipo um ratinho que vai pegar um morango, sabe? Eu queria ler também aqueles livros, tipo, Diário de uma Garota Nada Popular, entendeu? Vai que eu termino a série. Eu nem comecei. Mas, enfim, eu queria ler coisas que eu não consegui ler quando eu era criança, né? Porque, enfim, eu não conseguia ler. Mas... é isso, apenas a vontade que eu tenho e eu acho que a gente tem muito o que aprender com livros infantis, entende? E são livros legais que se lê rápido, que é bem divertido, enfim, tô com muita vontade de fazer isso. Tive simulado hoje a tarde inteira, não tô conseguindo gravar muitas coisas pra vocês na escola porque tô com um pouco de vergonha, vou ser sincera, entendeu? Tipo, ontem eu e minhas amigas, a gente ficou na escola estudando. Eu podia ter gravado, podia, mas enfim, fiquei tímida. Enfim, gente, é isso. Esse foi o vlog. Espero que vocês tenham gostado, tá? Beijos e até qualquer dia desse. Tchau.